Alô, amigo do Semiton News, estamos no Centro de Mídias para mais um podcast. O tema de hoje é a Guerra da Iugoslávia. É um conflito étnico, político, que nós vamos detalhar nesse podcast. Convidei aqui a Gabriela Aragão para um delicioso bate-papo sobre esse conflito trágico que marcou a história da humanidade. Você curta, compartilhe. Esse projeto ele é disponibilizado no canal no YouTube História em Conexão, Semiton News no Instagram e também pela TV Assembleia e TV Palmas. Esteja conosco. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta. Tudo bem, Gabriela? Sim. Estamos com a Gabriela Aragão, né? Jorge Amado chamava Cravo e Canela, né, Gabriela? Aham. Mas será que você tem a personalidade da Gabriela lá de Jorge Amado? Não, com certeza não. Ainda bem que não, né? Porque ela podia cair o mundo, ela estava do mesmo jeito, né? Brincadeiras à parte. E aí, tudo bem, Gabriela? Tudo bem nervosa, na verdade. Mas é normal, nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, E bem viu? pesado. Tema pesado. Mas, assim, o nosso ouvinte, ele que nos acompanha já há um tempo, ele sabe das regras, né? Que o convidado escolhe o tema e tal. E tínhamos um outro convidado e, por motivos particulares, ele não pôde estar presente. E estamos aqui com você para falar da Guerra da Iugoslávia. Apesar que era um tema que eu te passei, né? Você não foi escolhido por você. Mas, assim, por que você se interessou por esse tema? Porque você poderia falar, não, professor, eu não quero esse tema, eu quero outro. Mas você falou, não, eu quero falar sobre isso. Por quê? É porque era o tema que já tinha. Eu não vou mentir. Fala realista. Era o tema que já tinha. Aí eu resolvi ir, aceitar. E até que é bom, porque eu ia aprender algo que eu não sabia. Porque eu nunca estudei sobre a Iugoslávia, eu não sabia sobre o que era isso, o que era esse país. Quem sabe é a minha mãe, porque ela viveu na época. Mas eu nunca soube exatamente disso, mesmo sendo uma amante de história. Então eu resolvi estudar, aprender algo novo. E é bem interessante. Mas, né? Existem umas brincadeiras nas redes sociais de chamar de Enzo pessoas do século de 2000 para cá, né? Uhum. Então é um tema que não foi vivido pelos Enzos, né? De forma brincando As assim. Valentinas. Nem pelas Valentinas, nem pelos Enzos. Como diz, só para os trintões a mais. O público jovem de hoje não foi contemporâneo, né, dos eventos, mas provavelmente os pais, os avós, provavelmente vai lembrar de algum momento do país, da existência do país Iugoslávia. Pois é, eu fui falar com minha mãe sobre o tema e ela até corrigiu o meu nome. Quer dizer, corrigiu como eu tinha falado a palavra. Eu fiquei, ué? Vou fazer uma correção para você que nos assiste. Eu cometi um erro ortográfico aqui, viu? Eu peço para colocar o símbolo do Semiton News no anterior. Agora já foi. Se você está assistindo o podcast, eu corrigi, vocês ouviram. Mas se você vê o podcast rolando na TV Assembleia sem o áudio, vai ficar feio para mim. É Iugoslávia, né? Iugoslávia. Eu peço desculpas aí pelo erro, uma falha aí. E quando eu percebi a falha, já estava no caminho aqui já para o centro de mídias. Mas bacana. Então vamos lá. Primeiro, quando se fala de Iugoslávia, assim, eu vou aqui falar, antes da Iugoslávia, vou falar uma coisa. Quando se fala em Europa, qual é o país que você pensa? Eu penso França, Alemanha, Itália, Inglaterra, não é mesmo? Até Grécia, talvez. Até Grécia, talvez, boa. E, assim, o país que foi um dos formadores do Brasil, que é Portugal, nem eles a gente lembra, né? Pois é. Portugal, coitada, ela tá... Ninguém lembra. E quando se fala em Itália, você falou, né? Quando falamos em Europa, a gente pensa na Europa Ocidental. Os países ricos. Ricos. Mas você não lembra da Croácia. Da Polônia da também. Da Polônia, menos. Quando você está lecionando lá a história
Eu acho que até mais o professor de geografia, talvez ele passe até mais do que eu sobre isso, porque eu na história não entro nessas questões geográficas. É Península Balcânica, onde fica? Né? Península Itálica, Ibérica, é mais fácil de você lembrar. Balcânica. Então, quando você fala em Europa, é a primeira problemática de você localizar e entender que a Iugoslávia é a Europa. Quando ou você não lembra, ou você pensa que é uma Europa diferente. É uma parte esquecida da Europa. É quando, inclusive, o senhor não sabe, né? Provavelmente o senhor não vai muito no TikTok, mas tem até. Eu não vou mesmo. Mas tem até esse movimento, esses vídeos de leste europeu. Aí mostra, sei lá, Ucrânia, Polônia, o leste da Rússia, essas partes. Só que uma parte bem fria e bem pobre, sabe? E aí o povo acha que é a maior estética do universo. É coisa muito legal. Tu mostra a Itália, a França, mostra a arquitetura, mostra o legado artístico. Você pensa, poxa, a história francesa, a Revolução Francesa, os historiadores, os filósofos, o iluminismo. Mas quando você vai falar do leste europeu, você pensa em frio. Vampiro. Tem a Romênia. Mas aí você falou assim, e quando lembra é Ucrânia e tal, mas não é a bendita da Sérvia. E aí é até raro lembrar, raro lembrar da própria Rússia, mesmo sendo maior. E geralmente é para lembrar de guerra, ou de como o país é grande, ou do balé, ou algo assim. Exatamente. Inclusive, isso que o senhor falou é muito interessante, porque quando o senhor começou a falar disso, eu justamente lembrei sobre alguns pontos de fracasso da União Europeia, que é, por exemplo, na crise dos imigrantes de 2015, teve todo esse impasse entre os países ricos do Ocidente e os países mais pobres, porque os países ricos estavam querendo que a Hungria, a Polônia recebessem os imigrantes, e era um país... A gente está fugindo um pouco do assunto, mas é bom lembrar disso. Esses países tinham acabado de sair da União Soviética há 25 anos. A União Soviética tinha acabado em 1990. Então, eles estavam se reconstruindo. E essa coisa de receber imigrante podia ser interpretado como uma ameaça para eles, porque eles já foram muito dominados. E eles, como eu disse, eles estavam se reconstruindo, então não tinha estrutura. Só que aí a União Europeia impôs sanções e queriam obrigar eles. E aquela coisa, eles não ajudaram, esses países ricos não ajudaram esses países quando eles precisavam. Inclusive, falharam muito nessa guerra da Iugoslávia, e aí depois querem mandar. Bacana, bacana. Então, vamos lá, né? Uma vez apresentado para o nosso ouvinte sobre a Iugoslávia, vamos aqui. A Iugoslávia, né, ela foi já foi apresentado que é uma parte da Europa esquecida, mas quando você se debruça sobre ela, você percebe que é uma história complexa, vem de muito tempo, né? Então vamos começar a falar aí das causas principais, né, que levaram a dissolução, né, a dissolução, a fragmentação do território do país, que hoje não é mais país. A Iugoslávia foi um país formado pós Primeira Guerra Mundial, que aglutinava, né, que juntava vários outros países, e foi um barril de pólvora, que nós falamos em off aqui, né? Quais foram as principais causas políticas, étnicas e econômicas que levaram à fragmentação da Iugoslávia? Então, é interessante pensar nisso, porque muita gente acha, foi... qual é o nome mesmo? Foi as diferenças étnicas e religiosas, as históricas. Mas, quando eu estava pesquisando, eu vi que não era necessariamente isso. Na verdade, os países alguns até que se levam bem, tanto que alguns croatas viviam na Sérvia, sérvios viviam na Croácia. Tinha essas tensões, essas diferenças, mas eles viviam de forma uniforme, tinha essa convivência. Tanto que 25% dos casamentos na Bósnia eram mistos. Só que, na verdade, essa tensão ela foi muito explorada pelos próprios políticos nacionalistas. E a gente não pode esquecer lá do projeto da Grande Sérvia, que era... qual era o nome mesmo? Que era o projeto de juntar todos esses países. Tinha um sentimento pan-eslavismo, né? Era o pan-eslavismo, que era a união de todos os povos da etnia eslava. Mas, mesmo assim, havia diferenças étnicas entre eles, né? Aí, essa vontade de juntar todos os povos Balcãs sobre a Sérvia. E aí, quando a gente pula para a década de 90, que foi quando começou a guerra, foi muito explorado principalmente pelo Milosevic, acho que é assim que fala o nome dele,
porque... Ai, peraí, eu esqueci o nome. Por ele e pelo outro, que eu esqueci, que é o que mandava na Croácia, justamente com aquela palavra. Ah, se você não fizer isso, aquele país fará com você primeiro. Se você não atacar o seu vizinho vai te atacar primeiro. Aí eles tinham medo de que se repetisse o que aconteceu na Segunda Guerra. É interessante aqui, para que o nosso público se localize, quais são os povos que fazem parte que fizeram parte da grande Iugoslávia? Aqui, eu anotei. Sérvios? Fala você. Tá. Fala você. República Socialista Federativa da Iugoslávia, que existiu de 1945 a 1992. Era composto por 6 repúblicas: Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, que incluía 2 províncias autônomas, que era Kosovo e Voivodina, Montenegro e Macedônia. Então, esses eram os povos que faziam parte. Quando você fala em Iugoslávia, ela significa Terra dos Eslavos do Sul. Ou o que mais aqui? É isso mesmo. Peraí, eu também anotei. Vai lá. Que eu anotei isso. Que era sobre, no século VI e século VIII, alguns eslavos... Ah, não foi nessa época. Peraí. Foi. Mas é porque alguns eslavos foram para essa terra, e nessa terra já existia alguns povos, já que no século... acho que 8 antes de Cristo e 5 depois de Cristo já habitavam os gregos, os trácios e os ilírios, então não era um lugar desabitado. E aí os eslavos, eles inclusive se tornaram um povo predominante em algumas regiões. Aí teve toda essa mistura. A nossa história, como ela tem a participação grande da Europa, a influência também no pensamento histórico, quando você está na Idade Média, quando você está lá na primeira série, ou lendo sobre a Idade Média, você vai lembrar... Não, Idade Média, entre aspas, vou recuar. Idade Antiga, no Império Romano. Você já se deparou com o tema os bárbaros, né? Os povos bárbaros. Que os romanos já falavam Já assim. chamavam de bárbaros. Mas desses povos bárbaros, havia os povos germânicos, que se dividiam em outros, né? Ostrogodos, visigodos, flancos e vários outros. Esses povos que são mencionados na historiografia da Idade Antiga são os povos que os bretões, por exemplo, também, eles compuseram, eles foram formadores do que nós chamamos hoje de Europa Ocidental. E havia um outro braço étnico que eles ocuparam a parte dos Balcãs rumo ao leste. Até mesmo quando você estuda Roma Antiga, é uma parte que é pouco falada. A gente se concentra mesmo nos agentes formadores da Europa Ocidental. Pois é, por exemplo, os ilírios, eles já habitavam a costa do Adriático, onde hoje fica a Albânia, o Montenegro e a Croácia. Inclusive, eu não conhecia esse povo. É interessante que eu só conheci depois que eu fui estudar. E mais a leste, na região que hoje corresponde à atual Bulgária, partes da Romênia e a Sérvia, viviam os trácios. Aí, no sul da península, que ficavam as cidades-estado dos gregos. Aí, fundando colônias por toda a costa e deixou um legado cultural imenso. Esses povos, tradicionalmente, eles eram subjugados pelo Império Romano, por outros... Pois é, e lá habitava a região da Macedônia, de onde saiu Alexandre o Grande, que foi conquistar o mundo. Isso, é por isso que dá o nome de eslavo, né? Escravo e eslavo tem a mesma etimologia. Curioso isso. Então, eles historicamente, eles tinham uma herança de ser escravos. Pois é, e aí o que foi transformador é que esses povos, como muitos outros povos que Roma fez, eles foram começando a ser integrados pelo próprio Império Romano, e a península foi dividida em províncias. Isso tornou uma parte muito vital do Império. Aí a gente depois pula para outra parte em que ocorreu a divisão ocidental e a divisão oriental, que era Roma e a futura Bizâncio, o futuro Império Bizantino, que cortou os Balcãs aos meios. Aí quando você vai no final do Império Bizantino, ali na queda de Constantinopla, que forma o Império Otomano, que foi um império gigantesco, ele pega parte, até a África ele pegou, parte da África, da Ásia, da Europa, e eles também tiveram uma influência muito grande nos Balcãs. Inclusive, essa parte é muito importante citar, porque umas partes... não uma parte, mas é porque isso é muito importante. O Império Otomano
foi uma questão muito importante para a identidade sérvia que foi construída contra ele, já que dia 28 de junho é comemorado... Peraí que eu vou ver de novo. Que eu fiz muitas anotações e aí eu perdi um monte. Na verdade, gente, é uma história muito fragmentada, cheia de detalhezinhos, né? Aí não é fácil assim, não. É dia santo sérvio, que é o Vivodan, que é dia de São Vito, que marca o aniversário da Batalha de Kosovo, em 1389, que comemora, que lembra sobre Lazar, o nome dele, que ele lutou contra Murad I, que era um muçulmano que fazia parte desse império. E aí não houve necessariamente vencedores, os dois morreram na batalha, o Lazar foi capturado e o Murad ele foi morto por alguém, por um soldado lá austro-sérvio, mas eu esqueci o nome, só que muitos sérvios morreram. E aí quando a gente vê, quando a gente já pula para a história do arquiduque, que foi morto lá e deu início à Primeira Guerra, esse foi um dos motivos para ele ser morto e para causar tanta revolta, porque ele foi justamente nesse dia, como uma provocação, porque foi o dia que os sérvios perderam para os turco-otomanos. E aí, nessa região dos Balcãs, da Bósnia, que passou a ser uma colônia, um território da Áustria-Hungria, era justamente onde ele ia, dizendo que ia ver as manobras militares, que é justamente porque eles iriam lutar contra a Sérvia. Então foi uma provocação gigantesca, eles viram isso como uma provocação. Eu estava vendo aqui que é o seguinte, logo depois da Segunda Guerra, né, primeira, que foi a união dos povos, segunda, né, dos povos eslavos, que é a grande Iugoslávia, também a questão, tem a República Socialista Soviética, a grande Rússia, e formou um bloco socialista também ali na Iugoslávia, comandada por Joseph Broz Tito. Tito foi uma pessoa muito importante. Foi importante. Bastante importante, tanto que é impossível você falar da Iugoslávia sem falar dele. Isso. Porque ele dava aquele sentimento de unidade para a Iugoslávia que faltava, de forma artificial, porque querendo ou não, ela iria se desintegrar. Mas a partir do momento que ele morreu, tudo se desintegrou, porque ele era a figura central, a figura unificadora e, por incrível que pareça, acho que muita gente não sabe, mas ele tinha muita moral lá fora. Tanto que ele quase foi morto por Stalin 5 vezes, porque já é documentado 5 vezes que Stalin mandou matá-lo, porque ele não queria integrar coisas do socialismo da União Soviética na Iugoslávia. Isso, eu já vi essa crítica também. Muitos historiadores apontam que por mais que o socialismo implantado pelo Tito era um socialismo mais interessante se pensar do que o do Stalin. É isso? E ele foi o fundador e um dos principais membros do movimento dos não alinhados na Guerra Fria, que não ficava do lado nem dos Estados Unidos, nem da União Soviética. É curioso isso. Pois é. Mas ele era uma figura unificadora, mesmo nós sabendo que aquela região dos Balcãs era uma concha de retalhos, né? Então, as diferenças internas, mas enfim, embora tendo forças desintegradoras, ele era uma figura unificadora. Mas... Aí que eu vi aqui que depois da morte dele em 1980, aí a Iugoslávia perdeu essa força unificadora, né? essa figura. E aí isso também favorece a desintegração. Assim, a gente também não pode esquecer que o Joseph, ele era essa força unificadora, mas nem sempre de forma boa. Porque qualquer movimento nacionalista que ameaçasse crescer, ele já cortava pela raiz. Ele já mandava oprimir, matar, essas coisas. Então ele tinha uma face autoritária internamente lá. Porque, assim, sacrificar os movimentos nacionais em torno da grande Iugoslávia. De um único país lá, a Iugoslávia, os Balcãs juntos. Mas como manter um país unificado que primeiro... como manter vários países totalmente diferentes, com características étnicas diferentes, religiosas diferentes, e ele, na força política, queria manter uma integridade. É uma coisa complexa, né?
infelizmente... Foi um sonho dele mesmo, um sonho em particular. Não tem como. E ele era uma pessoa muito carismática, então tinha muita gente que realmente gostava dele. Era um homem bonito, carismático, falava bem. Então, ele era essa figura de esperança para o país. Tanto que quando ele morreu, muita gente chorou. Pessoas de todas as repúblicas foram para lá, para Albânia, Bulgária. Acho que a Bulgária chorar pelo caixão dele. Eu vi também que o que ajudou, o que contribuiu para a Iugoslávia se fragmentar, a dissolução, né, do território iugoslavo, foi também a derrota do comunismo soviético, a queda do Muro de Berlim. Por mais que não foi no território dos Balcãs, mas a geopolítica, ela tá, de certa forma, está interligado, né? Isso quebrou a confiança um pouco das pessoas. Exatamente. Aí também tinha a dívida externa. E pouco se fala da crise do petróleo de 1973, que eu acho que causou um caos no mundo inteiro. Então acho que... Deixa eu falar para você. Então acho que foi um problema também, porque ameaçou a economia. E aí tinha a questão econômica de ter países muito ricos e países muito pobres. E depois países ricos não quererem sustentar os países mais pobres. Bacana. Eu coloquei um trecho aqui interessante. A crise econômica agravou o desemprego, a inflação, as desigualdades regionais, aumentando tensões internas. Ao mesmo tempo, cresceram movimentos nacionalistas em repúblicas como Sérvia, Croácia e Bósnia, que você já tinha falado. Muitos líderes políticos passaram a defender maior autonomia e independência. Quando, com a morte dele, começa a surgir lideranças que buscam a independência do seu território. Então, assim, ela não, ficou insustentável a existência do país Iugoslávia, né? É isso. O Cemitério News é um projeto coordenado e dirigido pelo professor César, eu que vos falo, do Colégio Militar Tocantins, senador Antônio Luiz Maia. É um projeto que tem por objetivo promover a disciplina História e Literatura. O projeto já ganhou o prêmio pela educação tocantinense, o projeto que transforma. Conta com a participação de vários alunos. Os alunos buscam o professor, a mim, escolhe o tema e a gente agenda, estudamos o roteiro e fazemos a apresentação. Esse projeto, esse vídeo, esse podcast, ele é disponibilizado na TV Assembleia, na TV Palmas, no canal do YouTube História em Conexão e também alguns trechos ali no Instagram, chamado CMTO News. Quanto a você, curta, compartilhe, leve esse projeto para alguém e divulgue esse trabalho. E vamos agora para a parte 2 do nosso podcast. Estamos de volta aqui com o podcast A Guerra da Iugoslávia com Gabriela Aragão. No bloco anterior, falamos um pouquinho dos conflitos que existiram ali na região dos Balcãs, né? Étnicos, a figura do Tito. Falamos também de como as questões, os fatos externos, como a queda do Muro de Berlim, o fracasso de Stalin, né? Do socialismo soviético, era o Gorbachev, né, na época. Tudo isso respingou no regime de Mila, é o nome do cara? Milosevic. Milosevic, que é o sucessor de Tito. Então, vamos aqui para o bloco 2, né? Vamos dar continuidade. E aí vamos falar do nacionalismo, né? Eu acho que antes de falar sobre isso, pois rapidão, não, eu acho que a gente tem que citar que se não foi a guerra da Iugoslávia, todo o massacre que aconteceu, não foi o primeiro. Porque na Segunda Guerra, houve guerra civil dentro dessa própria Segunda Guerra, porque os nazistas, obviamente, interferiram, dominaram dominaram a Iugoslávia, interferiram em tudo. E aí a gente viu os Ustasi croatas, que era um partido, que inclusive era o partido, acho que não era o mesmo de Tito, o de Tito era outro. Os croatas, eles eram fantoches nazistas e eles mataram centenas de milhares de sérvios em seu território.
E, em retaliação, os chetniks monarquistas sérvios, que eles apoiavam a monarquia, cometeram atrocidades contra os croatas. Então, foi uma guerra civil, uma guerra de extermínio, limpeza étnica, dentro de uma guerra, uma outra guerra que já estava acontecendo, que era a segunda, com a desculpa de lutar ou pelos nazistas ou pela liberdade. Então havia limpeza étnica promovida pelos nazistas lá dentro. Também. É Também. porque eles... Ou entre eles também? Entre eles, porque eles aproveitavam pra se matar. Gente, vou falar uma coisa aqui que às vezes as pessoas, por alguns ideais, elas querem suprimir e jogar sempre na conta do europeu. O fator limpeza étnica foi presente na Europa, foi presente na Europa da Alemanha, de Hitler, foi presente na região dos Balcãs e também foi presente na África. Não sei se ainda hoje é presente. Mas, assim, sempre houve essa questão de uma cultura, ou tribo, ou civilização se sentir mais evoluída do que outra, né? Que envolve essas questões xenofóbicas, etnocêntricas, racistas, né? Então, eu vou aqui falar porque muitas vezes a gente pensa só com relação ao negro, mas é um problema muito maior também, que envolve outras etnias entre si. Como foi na região dos Balcãs, também tinha muitos conflitos étnicos, né? E limpeza étnica, não é mesmo? Havia questões assim de expulsões, de estupros coletivos, né? Sim. Quer falar um pouco nisso pra gente falar do nacionalismo? Aí, nossa, Porque é um tema delicado, né? peraí, rapidão. É porque aí já entra em uma outra questão, que foi o país mais odiado, né? Que é a Sérvia, que a Sérvia foi o pior. Ai, peraí. Eu vou achar aqui, gente. Enquanto você fala, porque quando falamos de Hitler, que ele subjugou e perseguiu e matou judeus, por considerar que o judeu estava numa linha evolutiva inferior ao ariano, chamado esse racismo, a eugenia, né? A busca pela raça pura, as pessoas não esquecem de mencionar que não é todo branco que na mentalidade do partido nazista era superior. Por exemplo, os eslavos eles consideravam povos inferiores. Não só Hitler, vários teóricos da sociologia moderna, salvo engano aqui, até Karl Marx e Engels, eu acho que não estou errado não, também tinham um olhar preconceituoso com relação aos povos do Balcãs. Considerado bichos, considerado pessoas inferiores. A Europa praticamente se odeia, né? Exato. É bom falar isso, como nós falamos do racismo, que é muito maior do que a questão somente com o negro, mas há racismo também com outras etnias. A questão da eugenia também, a gente só lembra da Alemanha em relação aos judeus. E esquece também que não era só judeus que eram inferiores na cabeça dos arianos. Os ciganos. Quando eu falo alemão, gente, não é Alemanha, os alemães. Eu falo o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, apelidado de nazismo, né? O Partido Nazista. Com essa mentalidade eugenista. Eles excluíam também os povos balcãs. E vários teóricos do século XIX também tinham um preconceito assim de superioridade com relação aos balcãs. É porque eu acho que nessa parte do nazismo, a gente do ódio aos judeus, muita gente esquece que a Europa inteira estava infestada de ódio aos judeus. E aí depois colocaram na conta deles, os nazistas. E aí dizem que hoje não odeiam, mas ao longo dos séculos eles fizeram coisas terríveis com os judeus. Isso. Agora vamos lá. Como a história tem a questão política também. Porque quando você diz limpeza étnica, racismo, você pensa em quem? A Alemanha, Hitler. E como nós começamos nosso podcast lá no bloco 1, né? E nós falamos que é uma parte da Europa esquecida, as pessoas esquecem e nem sabem que lá também teve limpeza étnica. E os Balcãs, nossa, Pois é muito né? triste. É triste. E é um lugar muito lindo, assim, com várias culturas incríveis. É uma pena que tem isso. Aí a gente já entra na
no começo da guerra, que foi em 1991, que foi a Eslovênia querendo a sua independência, a Croácia e a Bósnia. E aí a gente começa falando de 1991, que foi o massacre de Vukovar, que foi uma guerra na Croácia, que teve início um cerco àquela cidade de Vukovar durante 87 dias. E o exército que eu falei, que era o da Iugoslávia, era Exército Popular Iugoslavo, JNA. E paramilitares sérvios, eles bombardearam a cidade com uma intensidade que não se via desde a Segunda Guerra. Assim, bombardearam muito mesmo. Aí a cidade caiu em 1991, e quando ela caiu, ocorreu um dos episódios extremamente sombrios da Terra. Que foi, eu acho que o senhor sabe que quando ocorre guerras, as pessoas costumam se abrigar nos hospitais, né? Sim. E aí, centenas de pacientes, funcionários e civis buscavam refúgios, e eles foram retirados à força. E aí, cerca de 260 pessoas, a maioria croatas, foram levadas para uma fazenda de porcos, em Ovikaran. Não sei como é que fala, mas algo assim. Tudo bem. E espancados e executados em grupos de 10 a 20 ao longo de várias horas, sendo enterrados em uma vala comum. Aí, sobreviventes relataram que vizinhos sérvios, para você ver até como civis são terríveis, entravam nos campos de prisioneiro para identificar e denunciar antigos conhecidos croatas, que depois eram levados e executados. E é tão profundo esse trauma que até hoje muitas famílias sentem dor, e aquela cidade, ela representa aquela crueldade que aconteceu, sabe? Já começou dessa forma a guerra. É um episódio trágico, né? É um tema delicado. E que é bom a gente ter lembrado desse tema para tratar no podcast, justamente para quebrar, né, que a Europa não é só ocidental, né? Tem uma história muito complexa, tem belezas culturais e um passado complexo e trágico como é a Europa Oriental. Oriental não, é oriental, né? Leste europeu ali. Beleza. Então, assim, Gabriela, o nacionalismo, né, muitos historiadores colocam o nacionalismo como um dos fatores que acentuou esse conflito entre os sérvios, croatas e bósnios. Uhum. Então é por isso que Tito é uma figura unificadora, mas era complexa, porque não era a Iugoslávia em relação aos outros países. Internamente, a Iugoslávia era um conglomerado de vários países, e entre eles havia um nacionalismo também exagerado, né? Um nacionalismo, um forte, não vou falar exagerado, né? Vou retirar. Um forte nacionalismo. Fale sobre esse fator dentro do conflito. Eu acho que é orgulho da própria cultura, mas aí já entra no quesito de que em cada país existiam várias pessoas desses outros países. E que quando a pessoa ela se denomina croata, sérvia ou bósnio, não é necessariamente o país, não é porque ela nasceu na Bósnia, na Croácia e na Sérvia. Tanto que o primeiro bósnio mesmo, que não tem a ver com religião, nasceu em 2014. Quando uma pessoa ela se declara, ou melhor, declara aquele bebê que nasceu croata, por exemplo, é porque ele vai ser de uma família ou vai ser católico, o sérvio, o ortodoxo e o bósnio, o muçulmano. Então, quando eu falei que em 2014 nasceu o primeiro bósnio, é porque ele não precisou colocar na identidade dele que era muçulmano. Ele é bósnio mesmo, porque nasceu naquele território. Os pais dele lutaram por isso. E aí, quando esses países declaram independência, não é só questão de nacionalismo, querer dominar, mas é porque existiam várias pessoas de vários territórios nesses países. Por exemplo, na Croácia existiam muitos sérvios. Então, é como se fosse se perder do Estado-mãe. E é como se algumas pessoas tivessem medo de que eles sofressem muito na Croácia, até porque eu já falei, né, já citei. Na Segunda Guerra, os croatas já cometeram atrocidades contra os sérvios. Então, esse medo também acentuou tudo. Então, uma combinação de nacionalismo com medo, a gente vê o que acontece. Você que gosta de futebol, e é 30 a mais, né? Não é Enzo, né? É 30 a mais, 40 a mais. Você vai lembrar da Copa do Mundo, né? Eu ia citar isso. Dos amistosos. Eu anotei isso. E era um grande desafio para o técnico da Iugoslávia fazer um time. Porque jogadores de países que se odiavam tinham que fazer parte da seleção. Uhum. Né? Você que acompanha futebol melhor do que eu, você pode até lembrar. Eu posso errar o nome aqui, mas eu acho que havia, se eu não me engano, cara, eu tô aqui na base da memória.
Eu sou 40 mais. Stojkovic, né? Stojkovic. Bem, nós temos uma figura legal aqui nos bastidores. São Paulino João Pedro. Pronto. São Paulino tá registrado, ele não tá aqui para se defender, ele tá lá nos bastidores. Entendeu? Inclusive... Não, assim, para não perder a amizade, ele é corintiano. Pronto. Só ver. Inclusive... Eu poderia não fazer... Oh, só um minutinho, Gabriel. Eu poderia sacanear o João Pedro. Eu vou publicar aqui que ele é São Paulino. Mas pela amizade que tem com ele, ele é corintiano. Corrigiu? Tá corrigido? Ele é corintiano. É uma pena. Um abraço, João Pedro. Brincadeiras à parte. Inclusive, falando da Copa, quando as pessoas vão assistir a Copa de 98 na França, já não é mais Iugoslávia. É Iugoslávia. Só que é Bósnia... Não, é Sérvia e Herzegovina que estão jogando. É a primeira Copa deles depois do fim das sanções da ONU, para você ver como é gigantesco, né? Como foi grande essa guerra. Então imagina o técnico na hora de convocar a seleção iugoslava. Um era croata, outro era montenegrino, outro era tal. Como é o nome? Nedved. O nosso bastidor tá lembrando. Jogador. Na época da Iugoslávia. E o Stojkovic. Então, para você lembrar, não tem o Stoichkov da Bulgária? Stojkovic da Iugoslávia era um grande craque. Eu lembro dele. Eu era da idade de vocês? Eu lembro que era um grande nome. Então, assim, e um dos fatores polêmicos da época era justamente isso. A seleção da Iugoslávia, os jogadores eram de etnias rivais, cara. É uma coisa maluca. E aí, na Copa de 2006, que a gente vê a última vez deles juntos. Futebol é uma força agregadora, cara. Pois é. A música, o futebol. Pois é, aí já é com o nome de Sérvia e Montenegro. Que foi... não era Sérvia e Herzegovina, não, gente. Confundi, desculpa. Era Sérvia e Montenegro. Aí foi a última aparição de qualquer união entre as repúblicas iugoslavas na Copa. E aí, quando o jogo estava acontecendo, quando a seleção estava jogando, foi bem triste, porque eles já estavam jogando por um país que não existia mais. Porque dias antes já tinha... já havia sido votada a independência de Montenegro. E aí, até o técnico falou dessa dificuldade, porque os jogadores não se davam bem e eles viravam o rosto na hora do hino. Aí, ó. Muito triste. É triste. E é, assim, interessante nesse sentido de observar, né? Não que é interessante a convivência, mas estou falando assim, observar esses detalhes, né? Jogadores não se confraternizavam juntos, né? Eu já vi outras seleções também, diziam que ali no jogo estava tudo uma coisa, mas o técnico tinha dificuldade nos bastidores, os jogadores não queriam se unir, né? E era complicado. Então, o nacionalismo, ele foi um dos principais elementos, né, que alimentaram. Eu até coloquei aqui um trecho aqui interessante, eu vou ler rapidinho aqui. O nacionalismo foi um dos principais elementos que alimentaram os conflitos nos Balcãs. Líderes políticos utilizaram discursos nacionalistas para fortalecer identidades étnicas e religiosas, incentivando rivalidades históricas entre sérvios, croatas e bósnios. Os sérvios, em grande parte cristãos ortodoxos, né? Se você for na história, a Igreja Católica teve o cisma do Oriente, aí tem ortodoxo, que foi o cristianismo predominante ali, defendiam a manutenção de territórios sob influência sérvia. Os croatas, majoritariamente católicos romanos, já buscavam uma independência nacional. E os bósnios muçulmanos tentavam preservar a unidade da Bósnia. Então, aqui, rapidamente, a Sérvia, de origem religiosa católica ortodoxa, os croatas, católicos romanos, apostólicos romanos, o católico que a gente conhece no Brasil, e os bósnios de origem muçulmana. Claro que o católico ortodoxo e o romano tem um diálogo. E o muçulmano é um elemento totalmente extra, né? Estranho para esses dois pontos. Como é que conviver em um país, cara? Isso E pior que é louco a gente pensar que os maiores inimigos foram a Sérvia e a Croácia. Só que a Bósnia, ela tava lá, coitada, no meio, e aí ela foi a que mais sofreu com isso.
Exatamente. Tanto entre eles quanto no início da primeira. Agora recuando, né? Quando é capturada Sarajevo. Uhum. E foi lá que morreu o arquiduque austríaco, né? Pois é. Caramba, gente, a Bósnia se os Balcãs é o barril, a Bósnia é o pavio. Coitadinha. E aí, esse negócio Interessante isso aí. do Ferdinando, muita gente fica assim, ué, só porque ele foi morto do nada e aí aconteceu a guerra. Gente, na verdade, ele pediu um pouquinho por isso, porque eu acho que eu falei, né, que foi na data de 28 de junho, que foi, eu acho que eu falei só pro senhor, né, eu não falei aqui, que na data 28 de junho é uma data muito importante para os sérvios, porque... Ah, não, eu falei, agora eu lembrei que eu falei, mas é triste pensar na Bósnia porque ela era dos otomanos, passou para os otomanos, e aí depois passou para os austríacos, e frustrou os planos da Sérvia, e que pouco tempo depois, umas décadas depois, ela seria a que mais sofreu. Porque quando a gente vai olhar para a guerra, a partir de 1992, ela sofre muito. Só que em 1995, eu acho, que foi o período que ela mais sofreu. É bacana, o nosso tempo já está um pouco avançado, né? Passa rápido, não passa, Gabriela? Tinha tanta coisa para falar. Tá vendo, Gabriela? Então, assim, nós não vamos ter tempo de aprofundar, mas vou mencionar aqui que durante esse conflito no interior da Iugoslávia, que levou à fragmentação, houve a participação da ONU. A ONU foi muito criticada, Foi porque... muito criticada que ela não... Pois é, inclusive é reconhecida como um dos maiores fracassos dela até hoje. Tanto que a própria OTAN interferiu, mas a ONU não. Ela interferiu, acho que em 98, 99, na Guerra de Kosovo, e a ONU ficou lá. E aí, quando a gente vai falar do massacre... Ela foi lenta, ela foi relapsa na intervenção dos conflitos, a ONU. Pois é, mas se fosse um país rico, eu duvido que demoraria. Mas assim... Viu? É uma parte esquecida. Pois é, aí a gente chega na parte do genocídio... a gente chega na parte do genocídio de Srebrenica, que foi em julho de 1995. Acho que vai ter parte 2, não é possível, né? Que é qual é o nome mesmo? A ONU tinha consagrado, não é consagrado, mas declarado aquela área, aquela cidade como área segura. E aí tinha os holandeses lá, os capacetes azuis. Srebrenica, né? Que é o massacre que ocorreu sobre a população civil, né? Uhum. E O aí, que você está falando aí? Pois é, e aí ela tinha declarado como uma área segura, e aí tinha os holandeses lá, capacetes azuis, só que eles não estavam com armas de fogo. E aí a Sérvia não ligou, ela tinha comparado... a ONU ela tinha declarado em 1993. E aí não ligou, e as tropas sérvias da Bósnia, comandadas pelo general Ratko Mladic. Gente, o nome desse os nomes que são nomes trava-línguas. E aí eles ignoraram isso e tomaram o enclave. Nossa, e o que seguiu foi muito triste, porque foi um genocídio gigantesco. Primeiro teve a separação. As forças sérvias, elas separaram mais de 20 mil mulheres, crianças e idosos, que foram forçados a sair daquele território num ônibus. E aí depois o que aconteceu foi uma caçada terrível, uma caçada humana. Porque cerca de 10 mil homens e meninos bosníacos, ou seja, bósnios muçulmanos, tentaram fugir pela floresta, mas eles foram emboscados. E aí aqueles capturados, ou seja, os soldados eles iam atrás mesmo, correr. E aí aqueles capturados foram mantidos em locais como armazéns e escolas. Aí no dia seguinte, mais de 8 mil homens e meninos foram sistematicamente executados a tiro e enterrados em valas comuns. É complicado. E aí depois, as forças sérvias, elas tentaram esconder os corpos, esconder as provas, usando tratores e enterrando em outras alas secundárias. E aí os tribunais internacionais, como o TPIJ, que era o Tribunal Internacional justamente para julgar a questão da Iugoslávia, e a Corte Internacional de Justiça, eles classificaram isso como genocídio. E aí Mladic e Radovan, que foram os líderes militares e políticos dos sérvios da Bósnia, foram condenados por genocídio e crimes contra a humanidade. Você já entrou na questão das consequências, né? Uhum. Eu te coloquei quais foram as principais consequências humanitárias, né? Como Pois você bem citou aí. E, nossa, é uma dor gigantesca, porque eles sofreram muito. E aí, olha que isso foi em 1995, porque eu nem citei o que aconteceu, qual é o nome mesmo? Em 1992.
Pois é, como a Gabriela falou, o que ela está falando são as consequências humanitárias, né? A Iugoslávia não existe mais, os países são, se tornaram independentes e essas ondas de massacres aí. Pois é, aí em Lamentável. 1992, em Omarska, funcionou de 25 de maio a 21 de agosto de 1992, que foram, de novo, operados por forças sérvias. Lembrando que ela tinha o objetivo de fazer uma limpeza étnica. Ou seja, qual é o nome mesmo? Cadê? Ela limpar o território dos não-sérvios, principalmente bosníacos, muçulmanos e croatas. E aí, esse território, esse tortura, aí estima-se que cerca de 6 mil prisioneiros passaram por lá. E a tortura era rotineira e explícita. Espancamentos com barras de metal e coronhas de rifle, privação de comida e água e execuções. Aí o local tinha apelidos macabros como a Casa Branca, onde os detentos eram torturados até a morte, e a Casa Vermelha, usada para execuções. E mulheres detidas no campo foram repetidamente estupradas. E o número de mortos é centenas. E teve Baksovic, que é de 1992 e 1993, e foi um dos primeiros campos a operar e um dos que ficou ativo por mais tempo. Por quase 4 anos, prisioneiros foram submetidos a trabalho forçado, tortura diária e agressões sexuais. E Todos esses acontecimentos da década de 90. Pois é. No final da Iugoslávia. Só que a crueldade ela não foi unilateral, porque havia campos operados por forças croatas e bosníacas, que o campo de Dretej, comandado por forças croatas, deteve sérvios em 1992 e bosníacos em 1993, com relatos de tortura, estupro e condições desumanas que incluíam fome, sede e espancamentos que quebravam até costelas, segundo o sobrevivente. E aí a gente chega na pior parte na questão da Bósnia, que foi o cerco de Sarajevo, que durou uns 3 anos, quase 3 anos, quase 4, que a cidade ela foi brutalmente sitiada. E aí foi o cerco mais longo da história moderna, foram sitiados por sérvios. E as forças sérvias cercaram a cidade e bombardearam e alvejaram diariamente. E a avenida principal foi apelidada de Avenida dos Snipers, onde civis, incluindo mulheres e crianças, eram alvos deliberados. E aí o próprio Tribunal Internacional para a Ex-Yugoslávia disse que não era apenas mesmo? Não era apenas motivo militar, mas aterrorizar a população civil. E aí tem muitos relatos de que os snipers usavam mesmo aquele lugar para treinar o seu tiro. Então, era bem triste. Humano, né? Uhum. E aí foi por 3 anos. E aí as pessoas viveram em condições desumanas, porque muita coisa não chegava lá. O cerco de Sarajevo. E aí as pessoas se escondiam. Pesquisar. As pessoas se escondiam em lugares subterrâneos. E. Ai, qual é a palavra mesmo? Eu acho que elas tinham modo de assistir TV, mas eu não lembro exatamente, porque faz um tempo que eu vi sobre isso. E a Econo mesmo tem uma outra denúncia muito séria que o próprio tribunal italiano, o governo italiano está vendo sobre isso, de que pessoas ricas, turistas ricos, pagavam para os sérvios para eles deixarem esses turistas atirarem nos civis. Assim, é uma coisa muito desumana mesmo. É como se fosse uma temporada de caça. Atirar em pessoas comuns. E aí, triste, né, cara? Os 3 países... História recente. Pois é, os 3 países... Espera que nosso tempo já tá acabando, né? Eles sofreram muito. Tem mais coisa pra mostrar ainda aqui. A Croácia, eu acho que ela que menos recebeu ajuda. Já a Sérvia, ela recebia da Rússia, ajuda humanitária mesmo. E já a Croácia, eu acho que era do Paquistão e mais alguns outros países muçulmanos, que inclusive eles tinham sido, não é libertos, mas tido a sua independência, sua declaração de país mesmo, de forma muito recente. E aí depois a gente chega na última, que eu tenho que ser rápido, né? Que é qual é o nome mesmo? Que foi Kosovo. Gente, cadê? Eu anotei essa querida. Kosovo, que ela é muito importante para a Sérvia, porque ela é o mito da fundação nacional. Que aí a região de Kosovo foi o centro do estádio sérvio medieval. Aí pode ser que ali a Sérvia ela viveu sua era de ouro. Aí o Kosovo ela foi o coração político e espiritual do reino. A cidade de Prizren serviu como capital e a região abrigava a sede da Igreja Ortodoxa Sérvia, que era o Patriarcado de Pec. E teve o legado que a importância da região é atestada por dezenas de igrejas e mosteiros ortodoxos sérvios, muitos dos quais hoje são patrimônio mundial da Unesco. Aí teve a Batalha de Kosovo, né? Que foi aquela de 1389, que eu falei. E... cadê?
Ela sofreu também em 1998 a 1999. Peraí, gente, que eu vou achar rapidão. É porque é muita anotação. Enquanto você vai achar aí, eu vou passar algumas imagens. Passa algumas imagens. Exatamente, bacana. Antes dessa aí, tem uma imagem melhor, não, né? Ficou. Passa. A resolução não ficou tão boa, mas esse seria o mapa da grande Iugoslávia, né, na época que existia. Pode passar? Um mapa melhor para quem está assistindo, aos países mencionados. Tudo isso aí era a região da Iugoslávia. A Península Balcânica, separada pela Itália, pelo Mar Adriático, e que hoje são países independentes. Pode passar? Aqui para quem chegou agora, né, vou rapidamente. A Guerra Civil na antiga Iugoslávia começa em 91 a 95. Né? A Guerra Civil acontece em 91 a 95. Ao longo desse podcast, nós detalhamos os antecedentes. Teve um forte componente étnico, religioso. Na tentativa de manter a coesão de um Estado criado artificialmente pós-Primeira Guerra Mundial, foram buscadas identidades e aceitas e industrializadas as diferenças entre diversos povos que constituíam a terra dos eslavos do sul. Na verdade, era um país artificial, né? A partir de 80, as diferenças foram realçadas e durante a guerra levada ao extremo, especialmente nos territórios da Croácia, Bósnia e Herzegovina. Pode passar? A Iugoslávia foi um país da região dos Balcãs, no leste europeu, que reuniu quase 24 milhões de pessoas entre 1929 e 1991. O território iugoslavo se formou a partir da conjunção de povos com diferentes identidades nacionais e religiões distintas, tendo em comum, o que era comum era a origem eslava, ou seja, eles eram escravos, mas as identidades nacionais, as religiões eram distintas. Mencionamos 3 aqui, a católica ortodoxa, a católica romana e os muçulmanos. Pode passar para adiantar. É a bandeira da Iugoslávia. Morta já. Bandeira morta, finada bandeira. Uhum. Vamos passar. Ali é mais ou menos o mapa em verde. Pode passar. Atualmente é isso aqui. Não é mais Iugoslávia, é isso aqui. A geografia atual, né? Eslovênia na parte do norte, Bósnia, Croácia, Sérvia, Kosovo, Macedônia. E essa é a configuração atual. Pode passar? Com a crise do bloco socialista, no final dos anos 80, uma nova fase se abriu para a história da Iugoslávia. Aí já falamos, né, que os fatores externos contribuíram também. Uhum. Com a queda do Muro de Berlim, com o fracasso do comunismo soviético, tudo levou também à ruína política, que também era socialista, da Iugoslávia. Aqui, ó, Slobodan Milosevic. Esse ser odiável. Pois é, pode passar. Em 98, foi a vez de Kosovo. Acho que foi o último, né? Província ao sul da Sérvia, lutar por sua independência. O problema na região era mais delicado pelo fato de o território de Kosovo ser considerado berço cultural e religioso para os sérvios. Como eu citei. Então foi mais delicado porque eles tinham uma ligação religiosa com a Sérvia. E emocional, assim. O Milosevic, ele explorou muito isso, essa ligação. O mito fundador tá em volta do Kosovo. Que era a capital, assim, onde a Sérvia viu sua era de ouro. Bacana. Nos 3 meses de conflito, que cessaram após a intervenção das tropas da OTAN. Já foi falado aqui no podcast, vamos adiantar. Aí, só citando o Kosovo rapidão, que foi em 1998, em 1999, que eu acho que foi a última assim, limpeza étnica que aconteceu, que, embora em menor escala da Bósnia, que é incomparável, já que a Bósnia foi a que mais sofreu, forças sérvias, policiais e paramilitares empreenderam uma campanha de terror e expulsão forçada. Um dos casos mais chocantes, um dos piores, foi o massacre de Hakkak, em janeiro de 1999, onde 45 albaneses foram sumariamente executados, e ao longo da terra
mais de 800 mil civis albaneses foram expulsos de suas casas e milhares foram mortos. E a prática de enterrar corpos de vítimas em valas como na Sérvia, na tentativa de esconder crimes, também foi documentada. E é importante ressaltar que o horror não teve um único lado. Porque depois do fim do conflito, forças de guerrilha albanesa, o UCK, também cometeram crimes de guerra contra os civis sérvios e de outras minorias, como os romani, em um ciclo de vingança e violência. E aí as pessoas esquecem que os romanes e ciganos também sofreram muito isso. Bacana o que você falou. Né? Kosovo, em 98, 99 é independente. E em 2003 é a vez de Montenegro também lutar pela sua independência. Em 2003, quando você está assistindo lá os campeonatos de vôlei lá, tá lá, Brasil e Sérvia e Montenegro. Eu assustei, né? Eu sou de mau tempão, né? Como diz, né? Mas assim, até 2003 o nome Iugoslávia ainda era usado. Aí depois deixou de ser usado e passou a ser chamada Sérvia e Montenegro. E eu assustei quando eu assistia jogos. De repente, Sérvia e Montenegro. Eu achava engraçado o nome, Montenegro. Mas aí Montenegro agora também já é um país desmembrado, né? Desmembrado, já é independente. Pode passar. Aí ruínas aí, uma imagem. Terror. E inclusive eu esqueci de citar, mas a Eslovênia ela foi o primeiro país atacado. Só que ela não sofreu muito porque não tinham muitos sérvios lá. Era uma região um pouco mais hegemônica. Então não representava um grande risco, porque aí quem depois sofreu foi a Croácia. Bacana. E aí, bacana não, interessante, né? Não é bacana. É que nem eu quero mandar, que nem vocês falamos em off, né? Manda um trabalhinho sobre o Holocausto e um coraçãozinho do lado. Assim, arco-íris em cima. Aí a gente não pode esquecer de citar, em último, né? Porque já tá acabando, o Acordo de Dayton, que foi o Tratado de Paz, que formalizou o fim da Guerra da Bósnia, e ele foi assinado pelos presidentes da Sérvia, o terrível Slobodan Milošević, representando os sérvios da Bósnia, a Croácia e Bósnia e Herzegovina. E aí ele foi mediado pelo presidente da época, acho que é o Bill Clinton, né? Gente, é o Bill Clinton. Clinton é 94 em diante, se não me engano. É ele. Aí ele se eu não me engano, é por ali. Aí, como comecei inimigos a pararem de lutar? Então, ele criou uma arquitetura política extremamente complexa e forçada em equilibrar forças, não em ser eficiente ou logo acabar com a guerra. Aí foi um estado de duas entidades. Pode passar. O ponto central de Dayton foi manter a Bósnia como um país... Ai, que triste. Parou. Um país internacionalmente reconhecido, mas dividiu internamente duas entidades autônomas. Lembrando que o Kosovo e acho que outro território lá que eu esqueci o nome já eram autônomos. E ele dividiu a Bósnia nisso. Que foi uma linha que refletiu o controle... Eu acho que vai ter que ter parte 2. Essa é a última coisa. É muitos detalhes. Essa é a última, eu prometo. Não, tá bom. É porque o tempo nosso é curto, mas tá bom demais. Que refletiu o controle territorial no fim da guerra, que foi a Federação da Bósnia e Herzegovina, que era controlado principalmente por bósnios e muçulmanos, croatas, com 51% do território, e a República, que, gente, eu não sei citar ela, porque ela é SRPSKA. E aí, ela é controlada pelos sérvios da Bósnia, com 49% do território. E aí... Mais pesada, né? Pois é muito triste. Eu acho que essa é uma das valas comuns que eles jogavam pessoas. Aí, além disso, a cidade, que chama BRCKO, um ponto estratégico no norte, que ela se tornou um ponto neutro. Ou seja, ela não ficou com nenhuma das duas. Ela tornou um distrito neutro e autônomo. E aí, no total, essa estrutura gerou 14 governos e parlamentos para um país de apenas 3 milhões de habitantes. E aí, o governo do equilíbrio e da paralisia também. Que o presidência da Bósnia é um exemplo máximo dessa complexidade. Que não é só um presidente só. Ela é partida em 3. Ou seja, um sérvio, um croata e um bosníacos, que é eleito por cada um, respectivas pessoas dessas etnias. E aí, os 3 precisam decidir em consenso. Aí, qual é o problema? Um pode vetar decisões dos outros em nome do interesse nacional vital e do próprio grupo. Interessante, mas nós estamos curto. Pode passar. A Guerra da Iugoslávia mostrou que, mesmo no fim do século XX, a paz europeia ainda era frágil. Pois é. Essa frase é interessante para pensar, reflexão, né? Os próprios sistemas, as instituições que foi criada para proteger essas pessoas, às vezes elas falham por querer mesmo, porque elas são muito lentas. A ONU foi um exemplo disso. A OTAN teve que intervir. Pois é. Quando a identidade nacional se torna arma, a convivência se transforma em conflito. Pode passar? A guerra não destrói apenas cidades, mas também as pontes invisíveis entre os homens. Pode passar? O passado, quando mal resolvido, retorna não como memória,
mas como conflito. Curta, compartilhe e voltamos rapidinho para o fechamento do podcast. Estamos de volta. Beleza, Gabriela? O podcast foi interessante, muitos detalhes. A parte final ficou um pouco suprimida, né? Porque não teve tempo hábil para a gente destrinchar os detalhes. Quem sabe aí um outro momento, uma parte 2, vamos analisar essa situação. Mas eu primeiro agradeço pela sua participação. Eu que agradeço. Espero que as pessoas que assistam entendam o que foi falado. Mas assim, agora vamos à parte mais pessoal, onde as pessoas vão conhecer Gabriela Aragão. Beleza, Gabriela? Não. Explica para as pessoas aí, fala para as pessoas, um pouquinho da sua história, onde você nasceu, sua mãe, seu pai. Quem você é? Gente, muito pessoal, né? Não ia esperar. Não é para esperar mesmo, não. Senão não seria interessante. Mas... Ela nem sabe o que vem depois. Vai lá. Vai, Gabriela, fala lá. Eita! É você e a câmera lá, vai. Eu nasci aqui mesmo, né? Tenho 17 aninhos. Nasceu em Palmas, né? Em 2008. E aí... O que mais que é pra falar mesmo? 17 anos. Aí eu tenho a minha mamãe. Torcedora de São Paulo. Tá repreendido. Brincadeira, eu não tenho nada contra o time de São Paulo, porque o time que eu torço é do Rio, gente. Ele é o Vasco. Isso, vascaíno. Pois é. Mas eu amo meu time, eu tenho orgulho, apesar de tudo. E... Assim como o leste europeu é uma parte esquecida, o Vasco também. Não é não, o Vasco é lembrado sempre. Cala a boca, o Corinthians não pode falar nada. Essa tirada foi embora, foi? Então... O Corinthians não pode falar nada, viu? E o São Paulo também não. É lamentável. E aí... Você, fala um pouco de você. E aí, eu gosto muito de história, desde o 6º ano, assim, que eu comecei a pesquisar por conta própria. Tanto que eu acho que... O professor sabe, né? Eu sou a que mais sabe de história na sala, porque eu realmente amo muito a matéria. E um beijinho pra minha mãe. E é isso, acho que é isso. Na verdade, você é a que mais se interessa, assim, né? Você que pergunta, observa quando você faz um comentário, você faz um comentário com uma certa base, né? Você é uma jovem de 17 anos. Você pretende seguir carreira superior? Sim, claro. Que Eu quero muito seguir a vida acadêmica. Eu acho que eu vou seguir psicologia, talvez. Trabalhar como psicóloga. É uma área que eu gosto bastante de estudar sobre o cérebro. Quem é de humanas sabe, né? É muito legal estudar essas coisas. A graduação, ela vai te dar as escolas historiográficas, o pensamento filosófico historiográfico, a comparação. Então, assim, a gente aprende a abordar um fato de uma forma mais filosófica, mais comparativa, né? Então, é isso. Uma virtude em alguém que você admira. Nossa. Pensa rápido, que nós não temos outro podcast. Eu acho que a capacidade de ser autêntico, sabe? Em um mundo que te cobra cada vez mais... Você é autêntica, né? Obrigada. Eu acho. Eu acho que o mundo que te cobra cada vez mais de caber em uma caixinha. E hoje é muito interessante a gente estudar história. E eu vejo isso como algo mais importante do que nunca. Porque a gente vê muitos movimentos contrastantes e muitos conflitos. E... as pessoas, elas querem muito colocar umas às outras em umas caixinhas e a gente está vivendo um terror. E um defeito em autenticidade, então. Um defeito em alguém que você tem uma repugnância. Eu não suporto esse defeito. Eu acho que ignorância. Uma pessoa que é ignorante com o outro. Principalmente quando a pessoa fala, estava estressado e acabei sendo ignorante e não pede desculpas. Você fala em ignorância no sentido de pessoas que não têm conhecimento e ignoram o assunto ou estupidez? É aquela pessoa que costuma ser grossa com todo mundo, estupidez, sabe? Então, é estupidez. Uma qualidade sua? Uma qualidade minha, acho que... Fica quieta, tá? Eu tenho sim. Humildade? Acho que... Humildade? Sim, Jesus diria isso. Vai lá. Eu acho que... Eu ia dizer inteligência, né? Mas eu acho que é... buscar o conhecimento. Você se considera uma pessoa inteligente, não se considera? Eu acho que... A tua autoestima é muito boa. Pior que não é. Geralmente ela oscila. Mas eu acho que é a coragem, é a capacidade de buscar conhecimento, essa curiosidade. E um defeito seu?
A passividade, porque eu acho que acabo esperando muitas coisas, eu não sou uma pessoa muito ativa e acabo me vitimizando um pouco. Isso é um defeito que eu reconheço em mim. Isso é importante. Isso quer dizer que você tem uma autocrítica. Uhum. E autocrítica, agora eu estou falando, é mais importante que você falar de você mesmo. Quando o outro fala. A autocrítica é na minha opinião, minha experiência de vida, eu tenho 40 a mais. A autocrítica é um passo para o conhecimento. É um sinal de conhecimento, de pessoa predisposta a se auto-entender, se autoconhecer, saber onde você precisa melhorar. Entendeu? Isso é importante. Eu achei bom você falar isso. Parabéns. Por você ter essa leitura sua, porque falar da gente é difícil. Fácil é falar dos outros. Gabriela, faça o seu desfecho para eu encerrar. Gente, eu acho que... Não, um momentinho. Câmeras fechadas na Gabriela. Mande um abraço, um beijo para as pessoas. Vou colocar 2 no máximo. Que você ama. Depois de Deus, né? Minha mãe, obviamente, né? Eu amo ela. A minha mãe. Aí, em segundo, eu fico em dificuldade de citar meu pai ou meu irmão. Aí é 3 pessoas, né? Mais um beijo. Sua família, né? A minha família. Dona Maria de Jesus, seu pai? Gilberto. Gilberto. E o André, o meu irmão. Abraço para você também. Professor César, manda um abraço. Faz a consideração final breve que eu termino. Eu acho que, gente, é muito importante vocês sempre estudarem história, porque história não é uma matéria fácil, como muita gente pensa. Eu era muito iludida quando era pequenininha, eu achava que era sobre... decoreba. Pois é, eu achava que era sobre castelos e dragões quando era na Idade Média, mas a história, ela realmente é muito decepcionante. Não precisa decorar fórmulas, então não é decoreba. O que é decoreba? Matemática. Pois é, ela é muito decepcionante. Para, professor. Chegar pro professor, meu amigo Jucinei, matemática é decoreba, que só decorar fórmula e aplicar, pô. Pois é. Não muda nunca. Agora, meu desfecho. Gente, a história, ela é decepcionante porque ela mostra o pior do ser humano. Tem muito mais coisa ruim que a gente vai estudar do que coisa boa. Mas tem mais coisa ruim do que coisa boa, exatamente. Pois é, mas é importante porque vocês vão conhecer a si mesmos e vão evitar muita coisa. E você vai conhecer o cerne do ser humano. O que é o ser humano, como ele é e como a humanidade ela deve evoluir. Mas, ao mesmo tempo, vocês devem valorizar muita coisa e respeitar muita coisa, porque, infelizmente, a gente perdeu muitas culturas, muito conhecimento, porque outras pessoas não souberam respeitar outras. Mas sempre conheçam a história e saibam que vocês não devem repetir muitas coisas do passado, tá? Bacana, bacana. Obrigado, Gabriela, por você participar do podcast. Eu tava querendo há muito tempo. Viu? Quem estava preocupado de não passar 30 minutos, passou. Parabéns, muito bom. Eu agradeço você ter aceitado o convite. Depois desse podcast legal, né, descontraído e um tema muito sério, que é o tema da guerra da Iugoslávia, agradecemos você por nos compartilhar, por assistir o podcast. Esteja conosco. Curta, compartilhe, nos siga nas redes sociais. Aqui é César Augusto, História para Dentro da Cabeça. Tchau.